Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vez no canal Usinagem Sem Segredo com o professor Neymar. Esse é o vídeo da parte 4 de uma série de vídeos de 5, né? Da qual essa parte 4 nós vamos falar sobre a influência da geometria de corte das ferramentas, tá ok? Então, bora pro vídeo. Pessoal, aqui ó, a ação da ferramenta sobre a peça, ela define o quê? A direção de AP contra a peça, né? A direção de movimento de deslocamento da ferramenta no sentido da placa, ou seja, ao longo do eixo, né? O deslocamento axial e completando esse ciclo, mais a rotação que é dada pela velocidade de corte, ok? Turma, olha aqui, nós temos uma coisa muito importante aqui, ó. Nessa definição, nós temos a formação do cavaco, onde tem a zona primária de cisalhamento do material, tá? E de acordo com o perfil da ferramenta, né, ou seja, a geometria, ele tem uma formação de determinados tipos de cavaco. Então, depende do material da ferramenta e da geometria para poder fazer a formação correta e ter uma otimização de usinagem, tá? Então, nós temos um vídeo aqui, pessoal, que fala um pouco sobre a usinagem sendo feita no momento aqui da remoção do material. Então, como nós vemos aqui, ó, o que acontece? A ponta da ferramenta ele vai formando ao longo aqui o, o recalque, né, do material, né, e ocorre um forte encruamento nessa região aqui, né, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ela depende muito do ângulo aqui de cunha da ferramenta, ok? E nós percebemos também que tem vários inconvenientes, né, no material, né, onde tem a formação do cavaco, ele gera também uma aresta postiça de corte, né? E isso faz com que a qualidade superficial da peça caia, né? E também ele pode ocasionar a quebra da ferramenta, né? Então, olha só o volume do material formando aqui nesse momento. Então, aqui nós vamos ver as influências da geometria da ferramenta, né, no mecanismo de. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, o ângulo de saída ele é muito importante, né? Porque se ele tiver um ângulo alfa zero aqui, o que vai acontecer, pessoal? Nós temos aqui um ângulo de cunha muito grande, então geralmente são para peças muito duras. Então, quanto maior for o ângulo de saída, menor é o atrito da peça, ok? Então, a formação do ângulo alfa, beta e gama, né? Ou seja, o alfa é a folga, o beta é a cunha, né? E o gama é aquela outra saída, né? O ângulo zero aqui em cima, ok? Em relação à face de trabalho. A formação deles dá 90 graus, tá? Então, aqui também tem uma outra definição se eu deixo a ferramenta mais positiva ou negativa. Por enquanto, essa ferramenta é uma ferramenta do tipo neutra, tá? O ângulo alfa zero. E olha aqui, pessoal, como eu falei para vocês. Imaginando aqui que eu tenho um plano, se eu for desenhar, olha só, a direção da face da ferramenta está descendo, certo? Então, ela é uma ferramenta negativa, tá? Nesse caso aqui, ó, como ela está paralela ao plano de corte, essa é uma ferramenta neutra, né? E aqui, ó, essa ferramenta é uma ferramenta que ela está apontando para cima, né? Então significa que essa é uma ferramenta positiva. E essa aqui, ó, ela está indo mais ainda a inclinação. Então, nesse caso, ela é uma ferramenta super positiva, ok? Então, é para materiais muito moles, tá? E aqui é para materiais duros, tá? Principalmente aço temperado, essas coisas. Essa aqui mais para ferro fundido, também essa parte aqui, ok? E essa parte para materiais mais moles. Muito bem. Então, olha só, uma ferramenta super positiva, então olha só o ângulo dela, o quanto que ela está indo para cima, tá? Essa é uma ferramenta, né, negativa, porém, olha só a parte do quebra-cavaco aqui, ele dá a entender que ele é positivo. Essa é uma ferramenta negativa e essa outra ferramenta aqui, ela é positiva. Então, a posição em especial dessa ferramenta, ela é negativa, a descida do inserto, porém, o quebra-cavaco ele é
positivo, ok? E essa ferramenta é o caso da ferramenta neutra, tá? Muito importante isso aí, de acordo com cada material. Olha só, se eu tenho uma formação aqui, ó, no tipo aqui, ó, que é uma ferramenta positiva, certo? E essa aqui é uma ferramenta negativa, ok? Positiva e aqui negativa. A formação do cavaco aqui ela é muito forte, então o encruamento nessa região aqui é extremamente forte. E aqui, comparado com o outro lá, a formação do cavaco aqui ele é muito mais macio. Tanto é que se você observar, o H' aqui ó, ele é maior do que o H' desse outro caso, né? Então, lógico que nesse caso ele está forçando muito a ferramenta. Então, ferramentas negativas ela produzem um esforço muito grande. Tá? E aqui, ó, os ângulos de posições de acordo com o H, né? Então, olha só, a formação da ferramenta super negativa, né? Ela tem um volume muito maior de cavaco, né? Em relação às outras ferramentas que são menos negativas, ou seja, são positivas, tá? E aqui, ó, a influência, né, da geometria, no caso aqui, ó, do tipos de inserto. Então, ó, eu tenho esse tipo de inserto que o capa é 90 graus, né, ou seja, aqui, ó, na formação aqui, ó, eu não tenho ângulo de abertura, então ele é reto aqui, ó. Aqui ele já tem uma inclinação, tá? Então eu tenho um ângulo aqui, tá? Um ângulo de 15 graus. Aqui o capa é 90, né? Nesse caso aqui, ó, o capa ele é negativo, mas porém a aresta de corte é nesse sentido, né, que ela está fazendo um canal. Aqui ó, o capa de 45 graus, tá? Então, aqui tem 45 graus. Essa aqui é uma ferramenta de rosca, então ela já é uma ferramenta que já tem um capa também de 50, 55 ou 60 graus, né? Essa outra aqui, ó, o outro ângulo capa aqui, ó, de 30 graus. E aqui é o capa S, no caso é esse aqui, ó, que é essa ponta aqui, que ele já é 0 graus, ok? Então, pessoal, quanto maior for o ângulo da ferramenta, né, mais macio vai ser o corte. E também, pela mesma profundidade de AP, significa também que ele vai retirar mais. Então, olha só, nós temos aqui ó, uma ferramenta com ângulo de posição neutro, né? Esse aqui posição negativo, tá? E esse aqui posição positivo, nesse caso aqui. Então são ferramentas que, né, depende do tipo de material, eu tenho, né, um tipo de ângulo aqui que eu tenho que utilizar para a ferramenta, tá ok? Então, olha só, um ângulo de posição negativo, né, adequado para uma usinagem com escalonamento ou com canto, faceamento, ele deve ser evitado, né, forças de corte que tendem a puxar o inserto, né, porque isso aqui é uma situação muito perigosa, ok? Então você faz um desbaste e depois você vem com esse outro tipo de ferramenta aqui, ó, para poder fazer o quê? Para poder fazer só acabamento, tá? Então, ó, ângulo de posição. Se você notar que a ferramenta ela é um ângulo de posição 90, ou seja, que essa face aqui ela vai ficar reta, você percebe que a dimensão aqui, o volume do cavaco é 1, e aqui ó, o volume de cavaco para uma ferramenta com capa diferente, né? Ou seja, ó, essa aqui ó, ela já tem um ângulo. O corte, além dele ficar mais macio, ele remove muito mais material. Tá? Então, nesse caso aqui ele tem problema de quebra de ferramenta e esse não tem tanto, tá? Ok? E a espessura de AP ele não influencia na força de corte, tá? O que vai influenciar diretamente a força de corte vai ser a VC ou o avanço. Muito bem. Então, ó, força de avanço nesse caso aqui, ó, 10, 15, 30 graus e 45 são para esse tipo de capa aqui que a gente tem essa formação. E aqui, ó, esse cara aqui ele vai ter a força radial num sentido e a força de avanço, né? Então ele vai produzir duas forças aqui. Então ângulo de posição versus força de corte. Nesse caso aqui, com certeza ele vai ser a recomendação para fazer um desbaste, tá? Esse aqui é utilizado mais para acabamento, quando você vai fazer um tipo de canto vivo, tá? Então, quando você quer descobrir a espessura do cavaco, né? Então você vai fazer o H
que é igual ao avanço vezes o seno do kappa, né? Se o kappa é de 45, 30 graus, você preenche aqui, né? E o B, né? Se você quer descobrir o valor do B, é o AP, ou seja, essa distância do AP dividido, né, pelo ângulo do kappa, ou seja, 10, 15, 30 ou 45 graus aqui, como está aqui. Tá? Então, esse aqui é para descobrir. E aqui a força de corte nesse caso aqui, ó, ele já tem que utilizar o KS, o H1Z. Então, essas potências aqui, elas são tudo tabeladas, tá, pessoal? Então, você vai pegar uma referência e depois você vai fazer um cálculo em cima disso aí para saber a força de corte nesse caso aqui, tá? Muito bem. Então, ó, influência do ângulo, né? Então, ângulo de posição, se eu colocar aqui, ó, força em newtons, observe que quando o kappa ele é menor, né, eu tenho uma força de corte muito maior aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 3.280, né? Comparado com outro ângulo aqui, ó, de 45, por exemplo, tem um 2.800, né? Então ele diminui assim bem significativamente. Então nós temos aqui a influência do corte aqui bem melhor, tá? Isso é muito importante, o ângulo da ferramenta. De mais uma aula, né? Da revisão da parte 4, né? Então vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Dá um joinha se você gostou do vídeo, né? Se não gostou, não faz nada, tá? Peço para vocês aí também irem acompanhando os outros vídeos que já foi postado, a parte 1, 2 e 3, né? E posteriormente os 5 que daqui a pouco eu estou lançando aí no canal para vocês poderem acompanhar. Aí a gente já fecha o assunto de torneamento, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até mais!